Nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Aralés e que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de, não fugindo do tema abordado pelos demais deputados que fizeram uso da tribuna hoje, de dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde se deslustra os valores republicanos de forma permanente, prestando, é claro, no final, um desserviço à construção daquilo que nós mais desejamos, que é uma nação desenvolvida para todos. Eu tenho participado ou presenciado as lutas democráticas de um tempo para cá. 1964, 31 de março, eu, estudante da velha UNB, estava no Congresso Nacional à noite assistindo àquela sessão histórica e memorável. Eu me lembro perfeitamente de uma intervenção do nobre, na época, deputado Juliano, o homem das ligas camponesas, respondendo a uma intervenção de um parlamentar mineiro, um deputado federal, que dizia que Juliano não tinha muito direito de falar aquilo que ele estava querendo transmitir naquela noite, porque ele tinha sido um grande ausente daquela casa. E o Julião, deputado Julião na época, então respondendo, dizia: mais ausente do que eu estive desta casa, esteve esta casa do povo. Mostrando que onde se tinha chegado neste país, se devia, talvez, à forma como a política estava sendo exercida, o modelo de política que não correspondia muito às expectativas geradas na população como um todo. Veio o golpe de 64, veio a ditadura militar neste país e veio todo um processo de luta pela redemocratização. Que a gente pode dizer, esse processo tem fim exatamente com a promulgação da Constituição nossa de 1988, onde existem prerrogativas e garantias de direitos para todos e para todas. Talvez aí é onde eu acho que começa, por conta de determinados políticos não comprometidos com o que se desejava para o país em termos de desenvolvimento, então começa exatamente o que eu, no início da minha intervenção aqui, falei de deslustrar exatamente os valores republicanos. E é claro que o tempo foi se passando, a deslustração cada vez maior, e quanto maior, maior a corrosão produzida por ela nestes valores republicanos. Então, hoje, nós não sabemos o que vai acontecer. Nobre deputado Osório e nobre deputado Conte.
ninguém tem a condição de dizer o que vai acontecer neste país. E nós que somos homens públicos, que temos uma responsabilidade e que devemos tratar esta questão com muita seriedade, devemos trazer para o debate nesta casa a discussão sobre isto e como que a gente deva se inserir na contribuição efetiva para tentar a saída honrosa e que seja melhor para todos. Teve erros aí que são colocados como justificativas, inclusive para a retirada de quem foi eleito de forma democrática. Teve erros? Teve. Mas também está havendo erros numa extrapolação de funções onde os resultados provavelmente não apontam para a melhor saída que todos nós desejamos. Então eu acho que aí deva-se ter, no universo das nossas preocupações, um cuidado muito grande. Quer dizer, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, deve exercer suas funções de acordo com aquilo que determina e está muito bem definido de forma clara na Constituição. Ao sair, ao alargar o entendimento dessas funções, mas já saindo da margem da legalidade, isso daí começa a deixar a todos nós preocupados. Não significa dizer que aquilo que deva ser apurado tem que ir fundo e realmente se fazer as apurações como deve ser feito. Feitas as apurações, identificados os responsáveis e a punição dos responsáveis de acordo com a lei. Vamos só um pouco devagar com o santo que andou é de barro. Não adianta acelerar, criar atalhos, querer resolver de uma forma que comprometa inclusive a nossa democracia, que é um valor que nós não podemos abrir mão de forma alguma. Então, neste sentido, eu vejo que a forma de nós contribuirmos é debatendo. O nobre deputado Jânio Mendes fala na reflexão, concordo com ele, o debate, a conversa, a compreensão, a gente tem que ter. Nós estamos num momento onde nós que temos uma responsabilidade como político, como parlamentares do Estado do Rio de Janeiro que somos, exatamente de trabalhar sem as acelerações descabidas no momento onde exige a ponderação, acima de tudo. E esta ponderação não significa você abrir mão das suas prerrogativas. O Estado do Rio de Janeiro, só para ir fechando, o Estado do Rio de Janeiro vive momento crítico, que nós não podemos de forma alguma deixar de discutir. Então, os professores estão aqui reunidos nas escadarias da Assembleia Legislativa e o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro está querendo puni-los, porque eles estão exatamente participando de um movimento da resistência, porque tiveram seu 13º salário dividido em 5 parcelas, está lá. Aliás, os professores já faz 2 anos que não tem aumento. Salário atrasado, porque o salário pago ao servidor a partir do 5º dia útil, e agora está se falando em 10º, onde uma tabela em outubro diz que vai se receber o salário dia 17,
Aí a coisa começa a complicar. Não é? Não há nenhum investimento em educação. O crime cometido com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o crime cometido com o sucateamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ou seja, eu acho que tudo isso daí é mais do que necessário e suficiente das pessoas estarem nas ruas reivindicando aquilo que é um legítimo direito deles. Mobilizados de forma organizada, fazendo suas manifestações de forma ordeira, mas ameaçados de ter os seus pontos cortados por estar participando de um movimento legítimo. Então, eu acho que também por aí há uma contribuição por parte do secretário de Educação no deslustrar exatamente valores republicanos. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer.